mediar, é? Sou eu, né? Acho que você Eu é acho. mediador, É né? eu, né? Eu achei também, né? Porque você. Não, tudo bem. Então, o que é que vocês acham? Você quer falar um pouco? Eu preferia que Douglas talvez introduzisse primeiro, lá ele, mas que Douglas possa falar primeiro. E aí, em seguida, a gente começa o nosso bate-papo, tá bom? Ok, gente, tudo certo. Só se vê na Bahia, Só se isso vê na não. Bahia. Nós estamos na Bahia, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Bom dia, gente. Eu acho que, diante de todos os dados trazidos, né, eu vou falar um pouquinho da corrida e da evolução da corrida. Porque algumas pessoas entendem que a corrida está tendo um boom momentâneo e que isso passa. Mas a verdade é que a corrida ela vem crescendo desde a década de 70, sempre com uma lógica de crescimento, platô, e lógico que a gente vive um momento especial por uma série de fatores, né, que eu vou citar. É importante a gente lembrar que até a década de 70 a 2000, a corrida ela era, na verdade, o esporte da TV. A gente tinha a corrida como a pessoa que fazia a maratona, não é maratona, tá, gente? Mas a maratona de São Silvestre. A pessoa fazia aquela corrida e o atleta era a referência da corrida. A partir daí, a gente teve as marcas. Quem lembra da Reebok ou Reebok, cada um falava de um jeito, quem falava da Adidas, da Nike, essas marcas passaram a ditar o mercado. E aí houve uma grande mudança, a partir de 2018, que foi justamente a questão das pessoas, os grupos de corrida que começaram a ganhar força e começaram a, por si só, produzir influência e conteúdo. Então, as marcas que eram as grandes ditadoras, né, do consumo, começaram a perceber que já não era mais bem assim que funcionava o mercado. É interessante, a Olímpicos, que hoje é uma das marcas referência no Brasil, foi patrocinadora da 21K Salvador, da Maratona Salvador, também vai ser da Corrida do Carnaval, que o Isaac citou. Ela vem fazendo um trabalho muito interessante e fez uma pesquisa. Nessa pesquisa, ela diz que 65% das pessoas consomem conteúdo ligado à corrida, ao esporte, em rede social, que 83% das pessoas correm para cuidar da saúde como um todo. Não é só a saúde física, mas é a saúde emocional, é o senso de pertencimento, é a vida em comunidade. Então mudou muito a lógica do que a gente vivia lá atrás. 75% das pessoas começaram a correr a partir de 2021, efeito lockdown. Tivemos a pandemia e aquela necessidade premente de fazer um esporte na rua, né? Eu não sei se vocês sabem, na época da pandemia, a gente teve um BO, um backorder conhecido da Trek, uma marca conhecida de bicicletas, de 200 mil unidades mundo. Pessoas que queriam comprar bicicleta e não tinham. Isso logo depois do lockdown. Eu era, inclusive, uma dessas pessoas, comprei uma bicicleta usada na época. E uma coisa interessante, pessoas comuns passam a inspirar pessoas comuns. 47% das pessoas disseram nessa pesquisa, que se inspiram em pessoas comuns. Ou seja, o marketing de influência, ele agora é pulverizado, né? A marca é importante, ela entra nesse contexto, como eu vou falar aqui na sequência, mas hoje são pessoas comuns que influenciam pessoas comuns. Um outro dado importante, bem rápido, é as eras da saudabilidade, né? Até o ano 2000, estética, diet, light, zero, integral. 2010 a 2020 era o free from, livre de glúten, livre de açúcar, né? A partir dos anos 2000, wellness e bem-estar. Eu quero saber agora a origem dos alimentos e a sua funcionalidade. Percebam que era até o ano 2000, depois 2010, 2020, depois 2020 já muda e agora 2025 é a saúde conectada. É a inteligência artificial entrando no processo de programar o seu treinamento. Existe um aplicativo hoje chamado Zila, tem um outro chamado Runa, que inclusive foi comprado pelo Strava, e que é uma inteligência artificial. Você diz o que você quer fazer, o seu objetivo, e ele vai programando os seus treinos e se ajustando conforme o seu treino, né, o seu desenvolvimento de treino, e vai também conversando com você para entender o que vai acontecer. E aí vocês podem dizer, nossa, mas isso vai substituir o profissional de educação física ou vai substituir a assessoria esportiva? Não. Ele está entrando numa lacuna de pessoas que fazem a atividade física, mas sem nenhum treinamento, nenhum acompanhamento, desculpa.
E aí é um produto que está entrando. Então, hoje, a gente está entrando na era da saúde conectada. Não é mais só é a dieta através da inteligência artificial, né? É o programa de treinamento através da inteligência artificial. Então, é uma nova era, e eu acho que eu vou parar um pouquinho por aqui, porque para mim é esse painel que hoje as marcas têm que olhar e entender como elas têm que se conectar. Obrigado, Douglas. Eu vou pegar até uma coisa que você falou aí sobre essas eras, né, do glúten, daquelas fases, né, que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Aí eu queria conectar isso com a Gabriela. Uma outra coisa que me chama muita atenção quando a gente usa o mundo digital, esse mundo onde a gente está preocupado com a saúde, então existe todo um processo de educação alimentar, e existe na outra ponta os fabricantes, existe os mecanismos de comunicação. Então, assim, comparando isso com a fake news, né? Então, hoje, por exemplo, você falou em canetinha, enquanto a gente estava sentado ali, entrou uma nota, foi presa uma quadrilha de 24 pessoas hoje no Brasil, de falsificação, de fabricação ilegal de canetinhas e tal, pessoas até muito conhecidas e tal. Existe todo um mercado por trás disso, você traz muito essas informações. Da mesma forma que tem a fake news, tem assim, como tem muitos produtos, né, muitos serviços, sobretudo muitos produtos dessa alimentação saudável. E como é que a gente faz para se defender disso, de separar o joio do trigo? Tem mecanismos para isso hoje? Eu lembro, só pegando a questão do glúten, e muitas vezes tem um negócio assim surreal. Então, o pessoal pega um produto assim, água, sem glúten. Então, assim, eu já vi, gente, não faz sentido, mas, ou seja, como é que é isso? Existe forma da gente se proteger disso? Como é que você vê isso? Você que acompanha, sobretudo, de uma forma muito consistente com dados, capturando dados e informações. Acho que hoje em dia, com essa quantidade de canais que a gente tem, sempre tem que ter a questão da informação, né? A qualidade da informação realmente é um problema, mas também, acho que dentro, falando, né, do setor de comunicação, qual que é a preocupação das marcas com relação à educação correta do uso desses produtos, né? Então, falando aqui do uso de canetinhas, por exemplo, as próprias farmacêuticas fizeram uma campanha de comunicação com artistas com relação à preocupação do uso irregular, em falar que tem que ter uma orientação de um médico, em saber o produto que você está utilizando. Isso é um exemplo, né? Mas com relação a todos os produtos, eu acho que é a questão educacional dessa comunicação. E essa educacional, ela é importante tanto para tirar os fake news, né? Como também educar com relação à importância desses produtos. Porque, às vezes, as pessoas não sabem que é importante e não conhecem, ou não utilizam, ou utilizam da forma errada. Então, acho que, com certeza, com todos os acessos possíveis com o Instagram, redes sociais, é importante conter conteúdos educacionais para que essas pessoas possam ter a motivação correta de saber o uso desses produtos. E aí, conectando um pouco também essa motivação com o que foi dito, né, do acesso a aplicativos, as pessoas, tem muito a ver com o que eu falei e eu fechei a apresentação, que é como você chega a isso, a realidade, a todas as populações. Porque como que você pode educar a pessoa com relação à importância de, por exemplo, usar, não sei, vou falar, por exemplo, não sei se é propaganda, whey protein. Mas como que você utiliza, por que você utiliza, como as marcas podem criar produtos de acesso, porque é um produto hoje caro. Mas se você vê em qualquer modelo atacarejo hoje, está vendendo na prateleira. Saiu das lojas especializadas e está dentro de qualquer varejo popular. Mas como que você orienta essa pessoa da forma correta de utilizar? Né? Em que momento, com que frequência, como começa e dá continuidade. Então, tem uma oportunidade aí das marcas se apoderarem nessa educação, delas não serem simplesmente vendedoras, mas educadoras do uso e do cuidado da saúde dos seus consumidores. As marcas têm uma responsabilidade muito grande agora, né? Do mesmo jeito que está expandindo, eu acho que tem essa de formar, de fato, né, o consumidor. E aí, Douglas, falando um pouco de marcas, aí, com a sua experiência aí como organizador de corrida já há algum tempo, há bastante tempo, o que é que você tem percebido de transformação da demanda das marcas
nesse produto corrida que você tão bem conhece? O que é que você percebe que está se modificando ao longo dos últimos anos? Eu sei que as marcas lhe procuram muito para organizar a corrida, para a consultoria, ou seja, para ver melhor qual a aderência que os seus produtos têm com esse público. Do que você tem lidado com as marcas nesses últimos anos, o que é que você acha que tem se modificado? Eu acho que uma coisa até que já foi dita aqui, apesar da Bahia ter uma potência incrível, a gente ainda sofre muito preconceito. Você sabe disso, você vive aí também a mesma dificuldade. O Sul e o Sudeste olha para a gente como se o Norte e o Nordeste não conseguisse ou não pudesse produzir eventos com tanta qualidade quanto o que já é produzido lá. E a verdade é justamente o oposto, né? A gente produz, inclusive, alguns dos maiores eventos do país. E quando a gente começou a construir eventos esportivos aqui em Salvador, no primeiro momento foi muito difícil. Inclusive, eu tenho que fazer uma menção ao teu trabalho, o trabalho da prefeitura, porque se não há o apoio do ente público, fica ainda mais difícil. E quando percebe-se que há esse apoio, as marcas confiam mais de que os projetos que estão ali sendo apresentados, né, fazem sentido. Então, eu posso contar uma história da Olímpicos. A Olímpicos estava sendo trabalhada aqui desde 2022. E a gente só foi conseguir a assinatura do contrato com eles em 2024, né, praticamente nessa época, mais ou menos em novembro, num evento um ano atrás. E o que eu escutei deles, né, depois que eles fizeram o primeiro evento, que foi a 21K Salvador, foi muito legal. Eles disseram assim: Douglas, a gente está rodando o Brasil todo. A Olímpicos está apoiando 50 eventos, né? Vocês foram o evento mais bem organizado que a gente apoiou. Isso deu muito orgulho, sabe? Foi muito legal da gente perceber. Mas respondendo sua pergunta, né, assim, o que a gente percebe? Cocriação de produtos. A Olímpicos é um próprio exemplo. O Corre 2, muita gente já deve ter ouvido falar do Corre, né? Já está na versão 4, vão lançar o Corre 5 agora. O Corre 2 ele foi uma cocriação entre a própria Olímpicos, a Vulcabras, com uma série de influencers que foram melhorando o produto. O Corre 1 era ruim, o Corre 2 foi incrível, e a partir daí eles lançaram uma série de produtos que hoje fazem sucesso no mercado. A gente estava conversando sobre isso, eu e o Isaac. Existe um contador, chama Shoe Count, para saber qual tênis, a marca de tênis que o atleta concluiu a prova. A Olímpicos ela ficava sempre em quarto ou quinto lugar nas provas, né, no Brasil. E hoje é primeiro lugar em todas, sendo Salvador, inclusive, a que tem maior penetração. 33% dos atletas que completaram a Maratona Salvador estavam de Olímpicos. Então isso é um trabalho fantástico deles. Collab de marcas. Quem usa aí Super Coffee, eu quero Super Coffee língua de gato. Língua de gato da Copenhagen. Então, essa collab de marcas é cada vez mais comum e traz cada vez mais essa evidência da importância de boas marcas que se unem para poder produzir um produto, né, ou entregar uma experiência diferente. Comunidades, sem dúvida, a 100% Você, que o Isaac citou, é muito interessante a história, porque eles começaram a corrida para poder dar visibilidade ao produto, que é o Choco Energy, né? Que é um ótimo produto, eu acabei virando cliente, inclusive, fazer o merchan deles. Mas eles não esperavam, né, que... Eu fiz uma pergunta a eles quando eles me procuraram. Eu falei assim: Bel vai aparecer na divulgação? Não, Bel é o garoto propaganda. Eu falei: esqueça. Eles queriam fazer prova para 1.500 pessoas. Eu falei: esqueça. Vai vender em um dia. Vendeu em um dia. E aí, logo em seguida, as pessoas nem sabiam se Bel ia tocar, cantar, nada disso. Era a primeira prova. E aí, logo na sequência, eles... Foi para 4.500 pessoas a primeira prova, a última agora, vocês devem ter visto, em João Pessoa, foi para 15 mil pessoas. Um negócio gigantesco, um efeito multiplicador gigante, e que hoje é uma verdadeira comunidade. Em torno de 30% a 40% das pessoas que fazem as provas nos diferentes estados são turistas, pessoas que estão indo atrás do circuito para poder viver aquilo ali, né? Saudabilidade, sem dúvida. Energético sem açúcar, né? Red Bull lança um sabor atrás do outro, sempre sem açúcar, né? Gel de carboidrato com diferentes propostas. Quando eu comecei a correr, há 15 anos atrás, era mel e rapadura. Hoje você tem gel de carboidrato com mais sódio, menos sódio, cafeína, não sei o que e tal. Então, um nível de particularização muito interessante, né? Tecnologia, como eu falei, é o Runa, Zilla. Não sei se vocês já viram o óculos da Meta. Tem Oakley e tem Ray-Ban. Que negócio incrível aquilo. Para quem está
realizando atividade física, está lá pedalando, eu pedalo também, aperta um botãozinho, já está filmando, daqui a pouco você já... Porque mídia hoje é tudo, né? Mídia é tudo. E aí você tem essa possibilidade de fazer isso com um óculos. Outro dia, Mark Zuckerberg disse que o próximo elemento não é mais o celular, e sim o óculos, porque libera as mãos, né? Será? Não sei. O óculos da Meta é muito interessante. E, sem dúvida, as experiências personalizadas, gente. Assim, cada vez mais a gente vê coffee parties, a gente vê a casa da ASICS lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A New Balance fez uma coisa muito legal. Tem um exemplo bom e um exemplo ruim. Um exemplo bom foi em Buenos Aires, né? A Nike pintou os muros por onde passava a corrida, fez um marketing de emboscada, sendo que o patrocinador oficial era Adidas. Então, isso está sendo discutido e tal. Foi uma sacada legal, mas não é legal. Eu mesmo esculhambei eles. Isso. Fiz um artigo só falando sobre isso. A New Balance fez diferente. Também Adidas. Adidas precisa correr atrás aí, mas também Adidas em Berlim. A New Balance fez uma casa da New Balance meses antes do evento e começou a fazer uma série de experiências. Marcava treinos, tinha pilates, yoga, tinha um lanche, reunia comunidades. E aí o que aconteceu? Ao longo do tempo as pessoas foram criando simpatia pela marca. Quando chegou na época da Maratona de Berlim, mesmo a Adidas sendo, né, a marca patrocinadora, qual era a marca que tinha maior simpatia e evidência? A New Balance. Então, é esse tipo de marketing que as marcas têm que prestar atenção, porque se você não tem comunidade, se você não tem um engajamento com o público, você não dita mais a regra de como a coisa tem que acontecer. Eu posso trazer aqui também um ponto, né? Acho que pensando nas oportunidades das marcas e trazendo aqui um exemplo que não necessariamente é de saudabilidade. Tem uma marca de cerveja que hoje faz parte do portfólio da Heineken, que se chama Soweto, que foi uma cerveja criada dentro da comunidade de Soweto, na África do Sul. Então, assim, hoje a gente tem várias coisas que as marcas estão introduzindo. Mas quais são as criações que estão, de repente, nativas, que as marcas têm que olhar e, de repente, trazer? Porque você falou, por exemplo, eu usava rapadura e mel. O que é nativo que, de repente, pode se tornar uma marca? O que de repente, tem lá em Cajazeiras? O que de repente, tem na região da suburbana, que as pessoas estão lá na Bahia e nadam todos os dias e utilizam, que pode virar uma marca e pode virar uma oportunidade, inclusive para aumentar o acesso a todas as pessoas ao esporte. Então, é importante as marcas estarem atentas. Salvador, assim como foi dito, é um berço de publicitários, é o berço de nadadores, né? Tendo aí a Baía de Todos os Santos como piscina do seu quintal. Então, com certeza, é uma grande oportunidade. Tem a Ocean Man, que vai ter abril o ano que vem. E quantas pessoas, eu participando do mundo, quantas pessoas, vou trazer uma informação de dentro da comunidade para vocês, vêm para nadar o final do Campeonato Brasileiro de Natação na Bahia. É verdade. Lá na Inema. Inema, exatamente. E tem gente que eu vou entrar só para poder entrar em Inema, porque Inema só entra gente da Marinha. A chance de você conhecer Inema é nadar. É só o presidente da República e o pessoal que vem à corrida. E só para eu quero essa prova. Então, realmente é uma grande oportunidade, assim, que a própria natureza dá para vocês e para Salvador, com certeza, é um outro setor que eu acho que tem grande potencial para vocês. Você tem ideia, você falou sobre INEMA, sobre a gente tem um apoio permanente com a Federação Baiana de Esportes Aquáticos, e tem um calendário do ano inteiro de provas da federação aqui, e o que termina com a TIS, inclusive tem as eliminatórias e tal. Tem o Ocean Man, que foi uma prova captada também, que é a primeira vez que a Ocean Man foi feita fora de qualquer lugar do mundo no Brasil, foi feita aqui em Salvador, agora que ela está partindo para outras cidades, justamente por conta da Baía de Todos os Santos, por conta de todo esse potencial que a gente tem aqui. Muito legal. Então, vem em abril também, para Ocean Man. Vou estar aqui. Obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo. Douglas, com você. E ressaltar que o Diego, que hoje é presidente da Confederação um baiano. Brasileira, ele era presidente, ele é baiano, né, e era da federação aqui local. Né? A Federação de Esportes Aquáticos Baiana é uma referência no Brasil. É muito legal ver o trabalho que foi feito. Bom, como o nosso painel é de marcas, né, a gente está falando de marcas, eu vou falar algumas coisas assim que eu anotei aqui, que é bem interessante. Assim, o esporte, ele acontece dentro de campo, né, mas a conversa sobre o esporte está no feed, está no story, está no react, está no meme. Ela não fica mais apenas
no campo, né? Grandes ligas esportivas oferecem uma narrativa contínua, né, com personagens, bastidores, drama. O que é a Fórmula 1 hoje, a NBA, a NFL? Ela não é mais o jogo do campo, ela é toda uma história que acontece ao longo do ano, né, dos atletas e por aí vai. É uma mistura poderosa, né? A performance, sem dúvida, mas o patrocínio, os eventos midiáticos, atletas e os influenciadores, sempre presentes. 59% afirmam ter comprado algo que seu atleta favorito usa. 50% desses 59% permanecem comprando, ocasionalmente. E 31% se tornam fãs da marca. Olha a força disso. Pessoas influenciando pessoas. Não se compra um produto e sim um estilo de vida, né? Quero ser igual a alguém, seja famoso ou não. E aí, como mensagem final, o que eu acho muito importante é que nós, primeiro, como baianos, somos capazes, sim, de elaborar fantásticos projetos. A Bahia hoje está no hype, é o local que está e vai continuar no hype, né, Isaac? Crescendo, crescendo, crescendo. Amém. Então, estamos em posição interessante, estratégica, favorável. Somos capazes de produzir grandes eventos. A gente só precisa fazer a conexão entre as marcas com o nosso jeito de ser baiano. E nisso, não tem ninguém mais especialista do que nós mesmos. Bom, gente, Marcela, religiosamente terminamos no horário, viu? Religiosamente. Então eu tenho crédito em todos os outros eventos, viu? Obrigado, gente, muito obrigado. Obrigada. Acho que a gente cumpriu aqui o prometido de ter esse bate-papo super descontraído, mas ao mesmo tempo muito consistente aqui com os nossos speakers. Agradecer aqui a presença de todos vocês e continuamos aí com o Screen durante a tarde. Um abraço. Obrigado, Douglas, Gabriela, Isaac.